Apresentam a terceira edição do FLI Itabira. Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Nova Canção do Exílio, com Lívia Santana Vaz e Jefferson Tenório. Apresentação feita em 4 de novembro de 2023 no Festival Literário de Itabira, FLI Itabira. Esta ocorre em um auditório que possui um pequeno palco ao fundo. Na parede ao fundo, há cartazes do terceiro FLI Itabira, em tom branco sujo, estampado com desenhos simples. Também há um telão. Em cima do palco, há 3 cadeiras dispostas lado a lado, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jefferson Tenório, um homem negro de cabelos curtos e escuros rente à cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa preta e calça azul escuro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é o mediador, um homem branco de cabelos curtos, cacheados, grisalhos e barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões azul escuro e calça caque. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra cujos cabelos são todos trançados em pequenas trancinhas e lhe estão presos em um coque no alto de sua cabeça. Possuem tom castanho. Ela traz um vestido branco e colar de contas beges. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, uma mulher branca de cabelos castanhos e blusa preta, que traduz simultaneamente tudo o que está sendo falado. No canto superior direito do vídeo, lê-se terceiro FLI Itabira. Doutorado em Teoria Literária pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tenório atua também como professor de português e literatura, autor de 3 romances notáveis: Beijo na Parede, Estrela Sem Deus, O Avesso da Pele. Seu romance estreia, O Beijo na Parede, foi eleito livro do ano pela Associação Gaúcha de Escritores. A Lívia de Santana, por outro lado, é uma jurista brasileira, promotora de justiça no Ministério Público da Bahia e tem sido uma voz ativa na luta contra o racismo e a intolerância religiosa. Ela é doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Desde 2015, trabalha diretamente na Promotoria de Justiça de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. Além disso, coordena o Grupo de Atuação Especial de Proteção de Direitos Humanos e Combate à Discriminação do Ministério Público do Estado da Bahia também. Lívia tem uma trajetória marcada pelo combate ao racismo, ao sexismo, e sendo uma das pessoas de descendência africana mais influentes no mundo. Muito obrigado pela... Uma Canção de Exílio é o nome dessa mesa. A Nova Canção de Exílio é dedicada a Josué Montelho e é um poema muito curto que eu, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, é também uma provocação. Um sabiá na palmeira longe. Estas aves cantam em outro canto. O céu cintila sob flores úmidas, vozes na mata e o maior amor. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe, onde tudo é belo e fantástico. Só na noite seria feliz um sabiá na palmeira longe. Ainda um grito de vida e voltar para onde tudo é belo e fantástico, a palmeira, o sabiá, o longe. Nova Canção de Exílio de Carlos Drummond de Andrade, do livro A Rosa do Povo. Começo por você, Lívia. Bem-vinda. Discutimos ao longo de todos esses dias, através da poesia de Carlos Drummond de Andrade, um pouco o que são os desafios, o que são as novas, o que a gente precisa discutir na vida, o que é preciso resolver na sociedade do Brasil.
e como cada um de nós pode contribuir para isso. Carlos Drummond de Andrade é um ativo, é um ponto de partida. Esse sabiá pode ter um canto que nos ajude? Sim, certamente nos ajuda. Eu queria trazer um outro poeta para dialogar com Carlos Drummond de Andrade, que vou dizer o nome na sequência, mas ele vai dizer assim: olho no espelho e não me vejo. Não sou eu que lá está. Senhores, onde estão os meus tambores? Onde estão os meus orixás? Onde o Olorum? Onde o meu modo de viver? Onde as minhas asas negras e belas com que costumava voar? Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu que lá está. Senhores, quero de volta meus tambores, quero de volta meus orixás, quero de volta meu pai Olorum em seu esplendor sem par. Quero de volta meu modo de viver, quero de volta minhas asas negras e belas com que costumava voar. Olho no espelho e não me vejo. Não sou eu que lá está. Séculos de destruição sobre ombros cansados estou a carregar. Confuso, sem norte, sem rumo, perdido de mim mesmo, aqui, neste lado do mar. Um dia, no entanto, senhores, hei de me reencontrar. Carlos Assunção, Eclipse. E esse poema do Carlos Assunção me comove muito, porque ele fala de um exílio sem retorno. Fico pensando na porta do não retorno, né? Era o último lugar que as pessoas escravizadas vinham para um destino incerto, para um exílio físico, um exílio emocional, um exílio linguístico, Diogo. Um exílio das suas famílias, um exílio do seu modo de vida, de suas asas negras e belas, que costumavam voar em liberdade. E é importante a gente conhecer um pouco dessa história, porque o sistema escravocrata brasileiro ele se utilizou de diversas estratégias para arrancar dessas pessoas a sua humanidade. Uma delas era o exílio do nome. As pessoas que vieram de África perderam seus nomes originários. Quando nós falamos José da Silva dos Santos no Brasil, isso quer dizer da família Silva, da família Santos, né? E essas pessoas não tiveram mais essa possibilidade do nome, que é algo tão básico na nossa identidade. O exílio da língua, né? Pessoas negras escravizadas aqui foram vendidas de forma que elas não falassem o mesmo idioma. Famílias foram separadas para evitar unidade, para evitar resistência. A forma de ser dessas pessoas, em tudo que diz respeito à sua religiosidade, à sua cultura, também foi arrancada. Eu costumo dizer que é muito mais fácil arrancar uma árvore do solo quando suas raízes já foram cortadas. Só que baobás têm raízes muito profundas, tão profundas que são capazes de atravessar esse oceano inteiro e nos permitir acessar essa ancestralidade. Então, embora esse poema termine com esse esperançar, né? Um dia, senhores, hei de me reencontrar, esse reencontro não é mais um reencontro com a Mãe África, mas um reencontro consigo mesmo. Se nós pensarmos que essas pessoas que vieram escravizadas, e eu quero lembrar a Macota Valdina, não sei aqui se todos a conhecem, todos e todas, mas uma grande liderança de matriz africana na Bahia, que dizia assim: nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas. E eu complemento aqui, muitas das quais eram reis e rainhas. Então, é um exílio da sua própria natureza, porque essas pessoas chegavam aqui e tinham essas raízes arrancadas para que pudessem ser coisificadas, desumanizadas. E aí, para pensar de que modo é que essas raízes conseguem voltar, eu quero conclamar aqui a reflexão sobre as religiões de matriz africana, independentemente de religiosidade. As religiões de matriz africanas tiveram um papel fundamental no resgate do sentido de família para pessoas negras. Eu digo que não é à toa, Diogo e Jefferson, que se diz mãe de santo, pai de santo, filho, filha, irmã, irmão. É uma família. É uma família extensa, uma família, como a gente diz no direito, né? Uma família extensa, e é uma possibilidade de resgate dessas origens. Então, eu queria refletir aqui, provocar o Jefferson também e o Diogo, no sentido de pensar o exílio
imposto pela escravidão, né, no Brasil. Se a provocação está feita... Jefferson, feita a provocação, não vale a pena mediá-la. Então... Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui em Itabira pela primeira vez, junto com o Diogo, junto com a Lívia. Tivemos uma mesa também em Paracatu muito bonita. E obrigado, Afonso, não sei se ele está por aí, pelo convite também. Então, quando eu pensei na mesa, né, nessa discussão sobre o exílio, eu fiquei pensando primeiro, da onde vem, né, o poema, né, que o Drummond vai fazer uma releitura, né? E fiquei pensando também nos tipos de exílio, né? Então, o exílio, no senso comum, seria então a expatriação, né? Ou seja, você sair de um lugar e essa expatriação ela pode ser voluntária ou pode ser involuntária. No caso da população afrodiaspórica, a gente sabe como que isso aconteceu. E o exílio ele pode ser geográfico e físico, mas ele também pode ser um exílio íntimo, né? E depois, mais para frente, a gente pode destrinchar mais essa ideia dos exílios, né, que a gente pode fazer. Mas, antes de entrar nessa questão de pensar o exílio como algo compulsório, né, para as populações afrodiaspóricas, eu queria chamar a atenção para o autor da Canção do Exílio, que é o Gonçalves Dias, né, o autor do romantismo brasileiro, um poeta. E o Gonçalves Dias, eu pesquisei um pouco sobre a biografia dele e eu descobri que ele era filho de uma mestiça, né, assim como assim que está escrito na biografia dele. E é fruto de um casamento não reconhecido pela sociedade, né? Então, o pai dele era português e a mãe era mestiça. Então, na vida dele, sempre alguém lembrava isso para ele. Sempre alguém... Tanto que ele se apaixonou por uma moça chamada Ana Amélia. E a família, na época, quando ele se apaixonou pela Ana Amélia, a família já conhecia o Gonçalves Dias. Ele já era o Gonçalves Dias, ele já tinha 20 e poucos anos, mas ele já era reconhecido como poeta. Mas a família não deixou o casamento acontecer justamente pela origem do Gonçalves Dias. Bom, ele vai para Portugal. Em Portugal, ele sofre o duplo preconceito, né, de ser brasileiro e de ser filho de uma mestiça. Em Portugal é que ele escreve o poema A Canção do Exílio, né? E a Canção do Exílio nada mais é do que esse tempo que eu digo que é o tempo da saudade, né? É o tempo da falta. E nesse período, principalmente no período romântico, a gente tem ali essa exaltação da natureza, né? E por que a exaltação da natureza? Porque é o mito fundador do Brasil. A natureza é o mito fundador do Brasil. E no livro do Sérgio Buarque de Holanda, A Visão do Paraíso, ele vai trazer argumentos para dizer que o nosso mito fundador começa com essa ideia de que o Brasil é um paraíso, né? E ela começa a ser desenhada justamente no século XIX, a partir de um concurso público, em 1836. E quem ganhou esse concurso público para inventar um mito fundador brasileiro foi um alemão chamado Francisco Van Hagen. E esse alemão ele inventou um mito, vejam bem, né? Ele fabricou um mito, e a partir desse mito, segundo o Império Português, seria oficial, né? E que poucas pessoas conhecem esse mito fundador do Brasil, né? Mas é um mito gerado a partir da natureza. Ou seja, que mito é esse? É um mito de que o Brasil seria uma ilha. E por que uma ilha? Porque ao leste a gente tem o Oceano Atlântico, né? E ao oeste você tem uma série de rios que vão cortando, né, o Brasil dos outros países, né? E seria, então, um país, uma ilha escolhida por Deus. E por que escolhida por Deus? Porque seria esse paraíso perdido, né? Seria esse paraíso e que tem a ver com essa exaltação da natureza. Então, não é à toa que o nosso hino faz essa exaltação, né, da natureza.
E não é à toa que na Canção do Exílio a gente tenha também essa grande exaltação da natureza. E aí eu fiquei pensando, por que o Gonçalves Dias, com tanta coisa para sentir saudade, né? Ou seja, alguém que está exilado, e no caso dele foi por vontade, não foi imposto, né, esse exílio, porque alguém vai fazer um poema com saudade das palmeiras, dos sabiás, né, da natureza, fazendo essa exaltação, e não fazer um poema com saudade da família, dos amigos, né, ou seja, fazer essa coisa. E aí era uma estética da época, né, você fazer essa referência à natureza. Pois bem, aí a gente chega no Drummond, os modernistas, e eles vão então fazer uma releitura crítica dos românticos. O Drummond até pegou leve aí nessa, né? Ele pegou leve nesse, assim, na crítica, porque ainda é um poema que vai falar justamente sobre esse estado de solidão que o exílio te impõe, né? E eu estou falando seja ele voluntário ou involuntário. O exilado é aquele que entra no estado de solidão e, mais do que isso, de reflexão também, né? É um lugar reflexivo. Tem aquela parte da Bíblia, né, que fala que Jesus ficou 40 dias no deserto, né? E não foi 40 dias, né? Foi uma quarentena. As pessoas confundem, né? Na pandemia o pessoal confundia, mas é 40 dias, tem que ficar em casa, né? Não, é uma quarentena, ou seja, é um tempo, né? Então, era um exílio para pensar. Tem um Itã, uma história do orixá Ogum, que também tem essa coisa do exílio, né? Ou seja, tem várias histórias de como o Ogum vira um orixá. Uma delas é que Ogum vai para uma guerra defender o seu povo. Ele vence essa guerra, e aí, quando ele volta, o povo está em silêncio, ninguém fala com ele, né? Ele entra na vila onde ele morava, e ninguém fala com ele, nem a esposa dele, a Oxum, fala com ele, e ele fica assim, indignado, né? Porque, como assim? Eu me arrisquei por vocês, né? E não recebo nenhum tipo de reconhecimento. E ele fica assim tão indignado que ele pega uma espada e corta a cabeça de alguns habitantes. Bom, aí ele se exila, não, daí ele começa a caminhar pela cidade, atordoado, e aí o Oxum quebra o silêncio e vai conversar com ele, e aí diz: sabe por que os habitantes não estavam querendo falar com você? É porque eles fizeram um voto de silêncio de 7 dias, e você voltou antes. Se você ganhasse a guerra, né, eles fariam esse voto de 7 dias de silêncio. Bom, aí Ogum fica arrependido e ele se autoexila, ou seja, ele sai daquele lugar, né? E aí, nesse sentido, o exílio é um exílio de arrependimento, talvez de vergonha, mas também de humildade, né? Ou seja, é um momento também de reconhecer, né, que ele... E aí eu lembro que eu contei essa história para um amigo branco, e é bom racializar para vocês entenderem a história, e ele falou assim para mim: mas Jefferson, você acha que isso é um exemplo? O cara vai lá, comete uma injustiça, corta a cabeça das pessoas e tal. E aí eu falei para ele: cara, os orixás não são exemplo de edificação, né? Porque a lógica, e acho que a Lívia falou muito bem disso, sobre a lógica da justiça, né? A lógica da justiça ocidental, ela é uma lógica de neutralidade, né? Ela é uma lógica de... a pessoa está com a imagem, né, da justiça com os olhos vendados, com uma espada na mão e uma balança na outra, né? E, na verdade, o senso de justiça passa pelo corpo, passa pela experiência, passa por ideologias, passa por uma série de coisas. Então, no primeiro momento, tanto os orixás quanto os exus, eles não servem como exemplo de edificantes. Na verdade, eles se aproximam muito dos nossos sentimentos, né? Do modo como nós agimos, né, diante de situações difíceis e tal. Mas eu queria... Não pretendem ser um exemplo a ser seguido. Como? Os orixás não pretendem ser um exemplo. Não, de maneira nenhuma. Porém, isso não significa
que nós não tenhamos algo a aprender com eles, porque eu acho que a ideia do maniqueísmo não é uma ideia da cultura de matriz africana, das culturas de matriz africana. Eu acho que isso é uma lógica colonialista, essa ideia de é ou não é, né? E quando a gente pega... assim, Ogum até não é um orixá tão complexo como os Exus, por exemplo, né? Você vai pegar aí o arquétipo de Exu, só para vocês terem uma ideia, a explicação do mundo pela lógica de matriz africana, uma das explicações é que quem criou o mundo foi o Oxalá. Mas antes da criação do mundo por Oxalá, Exu já guardava as coisas que não existiam ainda. Ele era o guardião das coisas que não existiam. Só que quando Oxalá criou o mundo, ele não perguntou nada para o Exu, ele só criou o mundo, né? E aí o Exu, então eu vou incomodar, né? E esse arquétipo do Exu é muito interessante, porque ele é o escapável, ele é essa fagulha, ele é essa faísca, ele é o silêncio entre as notas. É algo que a gente não consegue apreender, né? Ou seja, ele mostra a grande complexidade. Por isso que eu digo que não dá para a gente pensar os orixás, os Exus, com a lógica ocidental, né? Porque senão a gente cai justamente nessa ideia, mas então quer dizer que eles não são exemplos edificantes, né, que a gente pensa nas religiões católicas, que colocam o santo lá, né, enfim. Não, a gente está trazendo para o terreiro, para o chão, né? Então, acho que é por aí. Deixa eu pedir ajuda a vocês, como o branco que está aqui sentado a meio e sabe pouco sobre isso, mas mora num lugar na Europa, em Coimbra, onde, por ser branco e estar querendo introduzir numa cidade que é importante, que é Coimbra, uma cidade que talvez seja a matriz do colonialismo, da erudição do colonialismo, eu sinto com essa necessidade de aprender a explicar para quem vê menos, para quem não compreende essas questões, porque quando as questões são transparentes, a gente não enxerga. E é preciso fazer enxergar para depois sarar, para depois descolonizar, para depois reparar. Acho que é nisso. Recentrando no exílio, essa canção do exílio, nova canção do exílio, e parafraseando então o escritor, que era o Mário Henrique Lery, ele escrevia a novíssima canção do exílio, que era quase a que você traz. Mas esses novos tempos, onde a gente hoje olha para a reparação melhor, ou não olha melhor, mas olha, e já ou pelo menos já tem atenção, que conselho nós pudéssemos dar aos homens brancos que não entendem o que foi feito, que não entendem esse lugar de fala. Eu falo até perguntando eu próprio. Como é que nós poderemos explicar esse exílio forçado? E como podemos ajudar, o que podemos pedir, o que devemos exigir? Gostei da pergunta, Diogo. Veja, primeiro a questão do lugar de fala, né? As pessoas fazem uma grande confusão com a concepção de lugar de fala. E aí eu ouço muito a seguinte afirmação: eu não tenho lugar de fala para trazer o tema racismo, ou para explicar sobre a questão racial, a desigualdade racial. Veja, todas as pessoas têm não só um lugar de fala, mas vários lugares de fala. Então, o lugar de fala é a sua ligação, a sua pertença a um grupo e o lugar de onde você parte para fazer a sua análise, ou seja, uma perspectiva. Então, o que um homem branco pode fazer, né, para ter o seu lugar de fala na luta antirracista? Ser um homem branco antirracista. Tá? Então, a gente tem que racializar, a primeira coisa. Quando a gente fala, e a gente mencionou um pouco isso na mesa anterior, em identidade racial ou identitarismo, como pejorativamente querem colocar, é como se pessoas brancas não tivessem identidade racial. Homens brancos são homens e são brancos, por favor, né? E se eles estão ocupando todos os lugares hegemônicos, eles talvez sejam um grupo mais identitário que nós temos. E não as pessoas negras ou mulheres negras, enfim. Então, eu diria, Diogo, que o que se pode fazer, o que se deve fazer na condição, no lugar de fala de uma pessoa branca antirracista, primeiramente é escutar.
não substitua as narrativas das pessoas negras. As pessoas negras precisam protagonizar as narrativas sobre o combate ao racismo e sobre igualdade racial, embora nós precisemos de todos e todas as pessoas, porque, afinal de contas, não fomos nós, pessoas negras, que criamos o racismo. Nós somos vítimas do racismo, né? E aí, conversando um pouco, dialogando um pouco com o que o Tenório traz e com o que eu tinha pensado de exílio, assim, são muitas e muitas formas de exílio. E eu penso que o racismo no Brasil, que é tão estrutural e tão estruturante, nos coloca pessoas negras no lugar de exílio dentro do nosso próprio país. Não tem muitos dias que, num vídeo meu, na minha rede social, uma pessoa respondeu: vá para a África. Vá para a África. Afinal de contas, o meu lugar não é aqui. Eu não pertenço a esse país. E é importantíssimo discutir isso em termos de democracia, porque se determinados grupos sociais, e aqui étnico-raciais, historicamente vulnerabilizados, não estão autorizados a fazer parte das discussões, dos debates e decisões democráticas do nosso país, que dizem respeito ao nosso destino, nós não fazemos parte, efetivamente. E nós precisamos fazer parte, né? Nós não vamos voltar para a África. Nós voltamos como o pássaro Sankofa, que foi, inclusive, o tema da FLI Paracatu, Araxá, ó, o auxílio luxuoso da FLI Araxá. O que é o Sankofa? É um símbolo adinkra. É um pássaro que está livre. Isso é muito importante se dizer. Ele não está enjaulado, engaiolado, ele está livre. Ele tem os pés virados para frente. Significa que ele está caminhando. No entanto, voluntariamente, ele se volta para trás para se alimentar desse passado, tornar possível ressignificar esse presente, que é um presente de dor e de exílio de si mesmo, porque a gente não tem, a gente perdeu, roubaram a nossa identidade, o nosso passado, e isso rouba também grande parte do nosso futuro, para que seja possível projetar esse futuro. Por isso que, quando nós falamos em futuro para as pessoas negras no Brasil, o nosso futuro é um afrofuturo ancestral. A gente precisa desse alimento que vem do passado. É necessário para nós. E aí o Jefferson fala de circularidade. A nossa lógica africana e urbana não é uma lógica linear como a europeia colonial, cujo ápice é o homem branco, né? A forma de pensar europeia é a razão moderna. Não vamos esquecer que, numa lógica cartesiana de razão, eu penso, logo existo, né? Penso, logo existo, tem uma conjugação. Por isso que eu trouxe o eu primeiro. E se eu penso, logo existo, as pessoas que não pensam conforme a minha lógica de razão não são dignas de existência. Isso é muito grave. E, nesse mesmo período tal da iluminação, né, pessoas negras eram coisificadas, consideradas coisas. Então, é importante pensar de que forma é que essa circularidade nos ajuda. Eu vou, já que Jefferson falou de orixá, de orixalidade, vou lembrar um Itã de Exu também. Exu, que muitas pessoas associam ao demônio, ao diabo, ele, para nós, é o sentido da palavra. Não existe diabo ou demônio nas religiões de matriz africana. Essa é uma entidade cristã. Não é de matriz africana. E é importante dizer que Exu, ele traz desordem para a ordem e ordem para a desordem. Ele entorta o direito em direito torto. E isso é importante para as pessoas negras pensarem a sua forma de resistência e de persistência para produzir um afrofuturo ancestral. Porque na ordem imposta, numa ordem imposta opressora, a gente tem que desordenar. Então, é isso que Exu nos ensina. E aí, esse Tã de Exu diz o seguinte: Exu nasceu antes mesmo da própria mãe. E ele nasce com tanta fome, que ele vai devorar o mundo inteiro, inclusive a própria mãe. E Orumilá começa a perseguir Exu por todos os Oruns. Persegue Exu, e quando ele alcança Exu, ele despedaça Exu com sua espada em 201 pedaços, que é um número da infinitude. E quando o último pedaço é partido ali, ele se regenera e se transforma no Exu inteiro de novo. E a perseguição não acaba nunca. Como Sísifo.
Isso. Não acaba nunca a perseguição, até que Exu desiste e quer fazer um acordo com Orumilá. Qual é o acordo que ele faz com Orumilá? Devolver ao mundo tudo aquilo que ele engoliu, repleto de sentido. Então, eu costumo dizer que, inclusive, é esse o nosso papel no direito, na vida, não é buscar universalizar o sentido da vida com base num sujeito universal que não contempla todas as pessoas. É pluriversalidade. E aí Exu não vai engolir o próprio mundo para cuspir o próprio mundo, como a branquitude no Brasil faz. Porque é quase um processo autofágico mesmo. Né? Os homens brancos que produzem por si, para si, enfim. Exu não, ele vai engolir o mundo inteiro, não apenas o mundo de Exu, mas o mundo inteiro, e devolver esse mundo cheio de sentido. Então, é nessa lógica da circularidade, do resgate da ancestralidade, que é possível pensar uma libertação desse exílio que a escravidão nos impôs e que se perpetua até os dias de hoje, que o racismo ainda nos impõe, mas que nós podemos, sim, buscar essa libertação a partir desses ensinamentos. Que bonito. Pergunto de novo, Jefferson, nesse regurgitar do mundo e nessa branquitude que oprime e que muitas vezes não vê, como é que a literatura pode ajudar a melhorar, a ajudar a que esse processo realmente aconteça de uma forma que vá satisfazendo? É possível essa satisfação? É possível encontrar tranquilidade nesse processo de reparação? É uma questão que eu me coloco muitas vezes. Isso é uma possibilidade é geracional? Como é que isso pode acontecer? Olha, não tem descolonização tranquila. E é interessante porque isso causa uma ansiedade muito grande na lógica do Ocidente, né? Então, quando a gente tem sujeitos não, né? Pessoas negras que se tornam agentes epistêmicos de si, ou seja, quando elas começam a produzir conhecimento, teorias, e começam a pôr em prática essas teorias, isso causa um tremendo ansiedade no Ocidente, na branquitude. E aí, qual é o primeiro ímpeto? Ou é reacionário, ou se reage, né, a isso, ou querem resolver logo. Vamos resolver logo o racismo. Né? Mas o resolver o racismo não é resolver o racismo. Né? O resolver é dizer que somos todos humanos. Né? E nós somos. Mas não somos tão considerados, né, tão humanos quanto outras pessoas. Essa é a questão. Agora, o exílio, ele não é, o exílio não tem o mesmo tempo do desligamento geográfico e físico. Então, por exemplo, quando alguém, como aconteceu, né, com a população afrodiaspórica, né, você tem esse desligamento que é abrupto, é trágico, ele é violento, é brutal, mas o tempo do exílio ele se dá de outra forma, né? Ou seja, ele se dá talvez por muitos anos. Né? Então você vai lidando com aquela ideia de saudade, né, de falta. E no caso da população afrodiaspórica, muitos deles sentiam aquela doença que se chama banzo, que é essa angústia infinita, essa saudade que não passa pela terra, e muitos acabavam cometendo suicídio comendo terra. Isso é muito simbólico, né? Você comer terra porque não consegue recuperar o território perdido. E eu penso que os terreiros de Umbanda e de Candomblé, eles são essa metáfora dessa terra perdida. E eu acho que esses lugares, esses territórios, muito mais do que uma preservação da religião de matriz africana, eu acho que é a preservação da cultura africana, né, das culturas de matriz africana.
Portanto, eu acho que a literatura ela pode nos ajudar no sentido de, primeiro, reconhecer essas histórias, reconhecer esses saberes, fazer com que esses saberes ganhem público e que as pessoas conheçam as nossas histórias. Mas, mais do que isso, eu acho que é também uma espécie de regeneração, regeneração identitária. E eu estou usando essa palavra regeneração propositadamente, porque quando nós somos acusados de sermos negros, e eu também estou utilizando a palavra acusar de maneira propositada, isso acontece na infância, né? Quando alguém nos acusa de ser negros, essa acusação significa uma mutilação identitária. E o que se põe no lugar dessa mutilação? Se põe a cor. Então, você fixa uma cor nas pessoas negras. E, a partir daí, então, ela passa a ser uma pessoa negra. Bom, o que significa? Significa que há essa mutilação identitária e a regeneração dessa mutilação acontece, primeiro, entendendo o que significa ser negro no Brasil, ou em qualquer lugar, entendendo quais as consequências dessa acusação de ser negro. Depois passa pelo reconhecimento, então quer dizer que eu sou negro e eu tenho um modo de estar no mundo. As pessoas vão me julgar por essa cor. E depois passa pelo orgulho, né? Pela autoestima. Ou seja, eu sou uma pessoa negra, eu consigo me enxergar no espelho como uma pessoa bonita, por exemplo. E depois para o momento da reivindicação, né? Ou seja, o momento... tudo isso faz parte dessa regeneração identitária e que a literatura acaba contribuindo também. Desse espaço sedimentar em que você fala, que é o corte abrupto, e depois que o exílio ele tem várias etapas. Como que se esse processo que você explicou agora fosse parte dessas etapas, dessa consequência? Por que não pensar no exílio das crianças negras, né? As crianças negras no Brasil, elas são obrigadas a lidar com o racismo na primeira infância. E isso acontecia há quase 40 anos, na época da minha primeira infância, e continua acontecendo hoje. Eu trabalho numa promotoria especializada no combate ao racismo e é muito triste ver como isso persiste, né? E quando Jefferson fala em ser acusado de ser negra, foi exatamente o que aconteceu comigo por volta dos 5 anos de idade. Porque as minhas famílias são negras, então, para mim, era lindo, era belo, era natural. Quando eu entro na escola privada, deixou de ser natural. E aí vem a acusação de algo que eu não sabia nem o que significava. O que significa, afinal de contas, ser negra? Aí tem um poema cantado de Victoria Santa Cruz, muito bonito, que é o Gritaram-me Negra, né? Ela diz, tinha apenas 7 anos. Que 7 anos, que nada, nem 5 anos ainda eu tinha. E, de repente, na rua, gritaram-me, negra, 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 negra. E ela não sabia, que triste verdade aquilo escondia. Um poema longo, muito bonito, que eu aconselho a vocês. Mas é isso que acontece, né? E eu digo que esse exílio das crianças negras, essa identidade que elas não encontram, essa sensação de desencaixe no mundo, ela causa fraturas muito graves nas subjetividades dessas crianças. A professora Ana Célia da Silva vai discutir a representação do negro no livro didático infantil. Ela faz uma pesquisa extensa, muito importante, e ela vai tirar algumas conclusões. A primeira conclusão é de que mães negras não existiam nesses livros. Ou seja, eu não existo para as minhas filhas naqueles livros que deveriam formar aquelas crianças. E isso se reflete numa experiência pessoal minha, com a minha filha mais velha, que hoje está com 11 anos, mas que à época tinha 3. Nós tivemos uma conversa, não me lembro nem o motivo da conversa, Mário, mas eu sei que eu disse que eu era uma mulher negra. Essa criança chorava copiosamente, eu não sabia o que fazer. Chorava, chorava, até que ela disse, mamãe, por favor, eu não quero que você fique negra, porque as pessoas negras não são especiais. Vejam, para uma criança de 3 anos dizer isso, ela muito provavelmente não escutou literalmente. Isso ela viu.
Onde é que estão as pessoas negras? Eu falo de Salvador, a cidade considerada a capital africana fora da África. 84% das pessoas em Salvador são negras. Onde essas pessoas estão? Menos de 10% são homens brancos e ocupam todos os espaços. E aí não tem como falar na professora Ana Célia sem trazer a conclusão dela nesse livro, né, de que crianças negras são retratadas na literatura infantil, que bom que estamos melhorando e muito, né, como feias, sujas, ignorantes e animalizadas. E isso causa nessas crianças um sentimento de autorrejeição, de auto-ódio. E aí é inevitável lembrar de Malcolm X, quando ele pergunta quem lhe ensinou a se odiar. Quem lhe ensinou a odiar a cor da sua pele, a odiar os seus cabelos, a odiar o seu nariz, a sua boca, mas a odiar tanto, tanto, que você se odeia e odeia quem se parece com você, né? Então, é importante, Diogo, quando você pergunta o que eu, como homem branco, posso fazer. Porque uma educação antirracista não é sobre crianças negras apenas, é sobre crianças brancas entenderem que não são o centro do mundo, sabe? É sobre entendermos todos e todas que a diversidade só nos enriquece, que ela é necessária, para que nós possamos, de fato, pensar num mundo no qual as pessoas não se sintam exiladas. E aí eu não gostaria, para finalizar essa etapa, de esquecer as pessoas indígenas que também foram, estão, são exiladas dentro do seu próprio território originário. Se alguém invadiu esse território, não foram as pessoas indígenas, né? Obrigado. É uma posição... A pergunta que eu faço ela é genuína. Voltando outra vez eu vivo nesse trânsito e eu peço desculpa de convocar a atenção para mim, mas talvez convocando a atenção para mim, eu depois no meu trabalho cotidiano consiga projetá-la sobre outros, sobre reacionarismos, que muitas vezes eu acredito que não sejam voluntários ou que não sejam lúcidos da parte de quem os tem, que estejam inscritos no seu DNA e, mais uma vez, sejam transparentes. Por isso eu te perguntava, Jefferson, pela literatura, e aqui uma coisa mais prática nesse trânsito. Eu acredito que o problema precisa ser resolvido dentro do Brasil. Primeiro, você fala 80 e muitos por cento de população negra, 10% de brancos mandando em tudo. É assim, como mudar isso, não é? Como o que é como antes de pregar além ou de ir falar além mar, talvez quem chegue aqui à terra na Faria Lima e queira fazer negócios no Brasil, ele encontra essa radiografia, encontra essa imagem. Talvez não seja só a literatura, talvez seja o que mais para que a sociedade no Brasil consiga quebrar esse 80-10, é avassalador do ponto de vista de quem não tem razão. Jefferson, no teu entendimento, o que é que contribui para isso, efetivamente? O que é que não está feito, o que precisa ser feito? Ontem, na mesa com a Conceição, com a Eliana e com a Maria, eu lembrei da história do Bartleby, do Herman Melville, e ele tem aquele personagem célebre, né, que, quando foi pedido a ele para que ele fizesse um serviço, ele respondeu: preferiria não. Eu estou dizendo isso porque e isso não tem a ver com a sua pergunta específica, mas eu acho, e a Lívia acho que vai concordar comigo, parece que quanto mais as pessoas negras vão ganhando visibilidade e reconhecimento, mais nos pedem para que a gente ache soluções, mais nos pedem para que a gente diga o caminho, como é que a gente faz, né, para acabar com o racismo. E eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei como. Porque eu tenho 46 anos e eu acho que eu comecei a ter o meu letramento racial ali pelos 20 e poucos anos.
Ou seja, são 20 anos, mais de 20 anos, falando sobre o racismo. E eu, às vezes, me passa um pouco de desesperança, assim, né, de que a gente vá conseguir... E, sendo assim bastante honesto, eu não acho que nem os meus netos, se um dia eu tiver, vão conseguir ver uma igualdade racial no Brasil. É desolador, né, que a gente possa pensar. Por outro lado, eu acho que eu faço literatura também porque eu acredito em alguma coisa. Porque se eu não acreditasse, né, em mudanças, eu não escreveria os meus personagens. Eu não escreveria personagens negros, no caso do Avesso da Pele, por exemplo, em que eu tenho um professor de literatura, tem outro personagem que é estudante de arquitetura, ou seja, uma classe média negra, negra pensante, intelectual, que produz conhecimento, né? Então, embora eu seja um pouco afropessimista nesse sentido, né, de prestar muito atenção nas migalhas, eu estou usando também a palavra migalha de maneira bastante consciente, as migalhas da branquitude, de eleger 2, 3 representantes da população negra, e está resolvido o problema do racismo, já temos aí uma diversidade, né? Então, eu acho, Diogo, que o problema não é nosso. O problema é de quem criou o racismo. E o que a gente já está dizendo há séculos, não é agora, e a gente grita porque as pessoas não ouvem, né? O que a gente já está dizendo há muitos anos, né? E a gente vive reafirmando, dia após dia, fala após fala, texto após texto, a mesma coisa. Então, eu acho que é preciso haver uma união de forças, né? Uma união de forças entre brancos e negros, assim como Nelson Mandela fez ou tentou fazer na África do Sul. É justamente isso. O problema é de todos. Não pode ser uma coisa que nós, negros, temos que resolver e dar a fórmula de como fazer isso, né? A pergunta... Antes de deixar um pouquinho de tempo para... E eu queria não explicar... Eu até fico... Porque é complicado, porque quando eu pergunto o que é que a gente pode fazer, porque eu não sei. É assim, outro dia, numa conversa com o Dino de Santiago, em Lisboa, eu pedi para ele fazer uma coisa e ele acedeu a fazê-la e depois ele me disse, e não é uma inconfidência o que eu vou fazer aqui, ele me disse, eu tinha prometido nunca mais ser o único negro num palco onde se falasse do meu tema. E eu próprio me desobedeci nisso. E me pediu desculpa, mas não fui. E eu perguntei para ele, cara, mas como é que eu posso te ajudar a fazer isso? Então, a pergunta se eu não vir o problema, sempre tu me pergunta, temos que resolver juntos. É certo, mas tem que haver um caminho, a gente tem que encontrar um frame para fazer isso. E eu sinto nos meus brancos europeus que eles sabem, eles têm uma memória, mas eles não sei se têm disponibilidade ou se querem até mudar. Vamos lá, Diogo. Eu vou ter que concordar com o Jefferson. Assim, o problema não é nosso, sabe? Mas é óbvio que nós queremos resolver o problema, né? Até porque somos nós que sofremos. A primeira atitude que a branquitude tem que tomar é reconhecer o problema. É como o Jefferson disse, nós estamos urrando e nós não somos escutados e escutadas, né? O pacto narcísico da branquitude, que é uma concepção que a Cida Bento traz, é sobre isso, é um pacto de silêncio. Nós precisamos que vocês falem sobre isso, porque nós não estamos nos espaços de poder para falar. E aí, no livro A Justiça é uma Mulher Negra, eu digo que o pacto narcísico da branquitude ele tem vários pactos agregados. Um pacto de mediocridade, para começar. A branquitude ela é medíocre. A
a partir do momento que ela acha que se basta. Ela se basta e ela não se enriquece no diálogo com outros grupos sociais. Isso é medíocre. Né? Tem um pacto de hipocrisia também, de estar escutando isso o tempo todo e fazer de conta que não existe. Sabe por quê? Porque é conveniente. Estar com o poder nas mãos, se sentindo e se dizendo merecedor desse poder, é conveniente. E é isso que é branquitude, não é uma escolha. Algumas pessoas se ofendem quando a gente fala. Não é uma escolha, assim como a negritude também não é, Jefferson. É uma posição social. No caso da branquitude, uma posição social de privilégio. E aí eu queria relembrar aqui o grande tema da Flitabira, que é a correspondência. Por que eu estou falando de correspondência? E Jefferson disse que nós estamos gritando há muito tempo. Eu vou lembrar Esperança Garcia, que, em 6 de setembro de 1770, escreveu uma carta ao governador, né, que se decidiria governador, mas à época da capitania de São José do Piauí, que era Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, com o seguinte teor: eu sou uma escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde que o capitão foi lá administrar, que me tirou da fazenda Algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira da sua casa. Ainda nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em meu filho, sendo uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar, porque sou um colchão de pancadas. Tanto que caí uma vez do sobrado abaixo peiada. Por misericórdia de Deus, eu escapei. A segunda, estou eu e mais minhas companheiras por confessar há 3 anos. E uma criança minha e 2 mais por batizar. Peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus, ponha os olhos em mim, ordenando, mandar ao procurador que mande para a fazenda aonde me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. Vejam que incrível essa carta. Primeiro, porque naquela época era muito improvável que uma mulher negra escravizada pudesse fazer uso do ato da fala a partir da escrita, que era praticamente uma exclusividade de homens brancos. Não apenas isso. Veja como Esperança Garcia pleiteia as liberdades possíveis. Ela não está pedindo para ser libertada. 1770, gente, no Brasil. A gente só foi acabar com a escravidão. Bom, a gente só foi declarar abolida a escravidão, melhor dizendo, em 13 de maio de 1888. Então, ela vai se utilizar dos argumentos do próprio colonizador, dos dogmas católicos. Eu estou por confessar. Minhas filhas estão por batizar. Eu estou vivendo afastada do meu marido. Se a gente tem um matrimônio, as pessoas vivem em conjunto. Então, ela se utiliza dos próprios argumentos do colonizador para buscar essas liberdades possíveis. E é muito interessante pensar, e aí a lógica que nós aprendemos com nossa ancestralidade, de que nós não pedimos para nós. Eu não peço para mim, Lívia. O nosso sucesso, a nossa prosperidade, ela é coletiva. Não faz sentido nenhum ser negra única nos espaços. Né? É um espaço de solidão. Então, ela pede para ela e para as companheiras dela. Então, como Esperança Garcia nos ensina. Né? São algumas outras cartas, mas eu não quero aqui lê-las todas. Mas eu queria terminar falando da Revolta dos Búzios, na Bahia, em agosto de 1798. Em 12 de agosto de 1798, porque muitas pessoas... A historiografia no Brasil traz uma ideia de que pessoas escravizadas eram completamente iletradas. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Na Revolta dos Malês, por exemplo, os muçulmanos que aqui estavam eram todos letrados e viviam com amuletos pendurados no pescoço, com vários escritos ali. Né? Então, essa revolta que eu quero agora mencionar, a Conjuração Baiana, a Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, ela vai finalizar com mensagens escritas em todas as portas de igrejas de Salvador, em todo o comércio. E a mensagem era a seguinte: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Eu acho que esse tempo precisa chegar. Né? Eu não sei. Eu acho que eu já estou no tempo. Não, espera, fui eu. Não.
Fui eu que cortei aqui. A gente não tem tempo para nenhuma pergunta, mas eu ia fazer só um breve e uma só para não ficar sem, se tiver alguma. A Márcia está ali com o braço A Márcia levantado, tem né? o braço lá faz tempo. Pode, claro. Acabo de receber um microfone das mãos de um ser em extinção. Eu realmente sou muito otimista. Eu realmente acredito que a forma social homem branco, eu acredito que essa figura do homem branco está em extinção. Foi uma invenção do patriarcado capitalista, racista, uma criação de um corpo, como dizia Max Weber, o capitalismo patriarcal cria os corpos dos quais ele precisa para se automanter, e o homem branco, encarnado também nos indivíduos, não apenas uma abstração, não apenas uma forma social, ele, de fato, existe como existe o ser negro criado por esse capitalismo, assim como existe a mulher heterodenominada, heteroproduzida por esse patriarcado capitalista, para servir justamente a esse patriarcado. Mas nós estamos no meio, em plena revolução das mulheres negras, num processo de contramarcação. Vejam essa efervescência que nos dá, para nós que somos seres democráticos e que vivemos também nesse processo de correspondência das dores, nós que somos feministas, que somos mulheres feministas porque temos o feminismo negro, mesmo quando a nossa pele é branca. A gente já ultrapassou aquele negócio que é o olhar masculinista, já não nos interessa como os homens brancos nos veem, e não nos interessa também aquilo que o Frantz Fanon chamava de olhar branco. Não nos interessa mais. E, portanto, também, nesse ponto, vem a questão da crise da masculinidade de vocês e da branquitude de vocês. Não é problema nosso. Os homens estão se estudando, se autoanalisando. E eu acho que vocês vão ter que fazer nicho e fazer gueto para se autocompreender. Eu acho que é uma forma em extinção. E acho que é uma forma em extinção que corresponde à própria extinção do capitalismo diante de uma luta, de um processo histórico que a gente está produzindo. Só que é óbvio que a resposta do homem branco é essa resposta que a gente está vendo ali em Gaza. Os israelenses, esses governos fascistas, é a resposta que a gente viu no patriarcado limítrofe, que viveu aqui no Brasil 4 anos, fazendo esse estrago. É esse horror dessa estética decorativa do macho branco, que, mesmo quando não é branco, encena aquele músculo, aquele corpo brutal. São os brutamontes da política. Isso está em extinção. Por quê? Porque a gente está produzindo uma hegemonia de uma outra coisa. A resposta vai ser violência contra nós. Querem nos matar, nos ameaçam todo o tempo, fazem disso uma tecnologia política e a gente vai resistindo porque, como já nos disseram tantas feministas negras, ontem a nossa querida Conceição Evaristo lembrou isso, né? A gente combinou de não morrer. Então, de vez em quando, a gente precisa fugir. Mas a gente foge apoiando uns aos outros, a gente foge e cai em exílio. E esse exílio a gente está conhecendo muito bem. E eu adorei ouvir a mesa de vocês. Vocês me fazem chorar e vocês me fazem ter muita esperança. Então, muito obrigada. As metáforas são ótimas e poderosas. Não me considero nem representativo disso, nem extinto. Ora, uma palavra breve a cada um de vocês para encerrar só e vamos seguir. Jefferson. Então, dando uma dica, a minha dica é nos leiam. É o que eu posso pedir para vocês. Nos leiam. Eu vou tentar terminar diferente. Não quero dar uma última palavra. Quero trazer uma última cantoria, pode ser? E aí, eu tenho que falar de Nanã, né? Nanã é a mais velha das orixás. E Nanã, ela reúne em si o suposto paradoxo da vida e da morte. É Nanã que acolhe os mortos, que do barro transforma esses mortos em vida novamente, né?
E não há nenhum paradoxo nisso, porque é da semente que morre, supostamente morre, cai ao solo, que a gente vai fazer florescer esse futuro democrático, esse futuro feliz e igual, né? Igualitário para todas as pessoas. E essa música é Cordeiro de Nanã, por isso que eu falei um pouco de Nanã, né? O que peço no momento é silêncio e atenção. Quero contar sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei, pois eu trazia Nanaê no coração. Cantem comigo. Sou de Nanã, euá, 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 ê. Sou de Nanã, euá, 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 ê. Sou de Nanã, euá, 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 ê. Sou de Nanã, euá, 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 ê.